Saudações, bem-vindo ao canal Rotina do Máquina e a página João Manuel Máquina no Facebook. Hoje vou fazer uma comparação do transporte rodoviário e aéreo entre Moçambique e Brasil, mas num troço específico. Falo de troço Quelimane, Maputo e Porto Alegre, São Paulo. Então, faço essas comparações porque, em termos de distância, tem quase a mesma quilometragem e, em termos também de duração do voo, tem quase a mesma duração do voo entre Quelimane, Maputo e Porto Alegre, São Paulo, concretamente para Guarulhos, que é o aeroporto de referência. Sublinhar que quanto à duração do voo de Quelimane a Maputo é cerca de 1 hora e 40, 1 hora e 40 a 1 hora e 45 minutos. E para Porto Alegre e Guarulhos também é cerca de 1 hora e 40 a 1 hora e 50. Então, a duração do voo está nesse intervalo. Então, razão pela qual usei como referência esse troço de Quelimane Maputo e no caso de Moçambique e Porto Alegre e São Paulo no caso do Brasil. Então começamos com o transporte rodoviário. Para o contexto moçambicano, temos aqui a rota Quelimane Maputo. A rota Quelimane Maputo custa cerca de 3.500 meticais. 3.500 meticais com partida das 5 horas da manhã, todos os dias, em que sai às 5 horas, chega-se no dia seguinte a partir das 7, 8 por aí. Pela experiência que eu já tive nos anos anteriores. Não sei neste momento, porque o tempo de chegada também tem a ver com as condições da estrada. Quanto melhor as condições da estrada, menor é o tempo de viagem. Ou quanto maior for a degradação da via, também maior será o tempo de viagem. Porque os motoristas terão que contornar todos os problemas possíveis durante a viagem e daí terão que reduzir bastante a velocidade, abaixo da média. Este valor quanto é que corresponde para Brasil? Para Brasil, esse valor corresponde a cerca de R$ 292, ao câmbio de 12 meticais por real. Então vamos para o contexto brasileiro no transporte rodoviário. Transporte rodoviário de Porto Alegre a São Paulo para dia 5 de março, também para ali não influencia, o valor é fixo, não tem nada a ver com o período de antecedência ou de procura, o valor é fixo. Mas aqui no Brasil o contexto é diferente. Então pode existir dias que o valor está um pouco alto, isso tem a ver com a procura dos serviços. Também isso influencia a pouco. Os dias com mais procura, quer dizer, são menos cadeiras disponíveis. Automaticamente, a tendência é de aumentar um pouco os preços. Então, aqui estamos a observar que de Porto Alegre a São Paulo, para este ônibus que parte às 10 horas, com duração de 21 horas e 45 minutos, quer dizer, chega ao dia seguinte, custa cerca de 205 ou 206 reais neste caso. Então, 206 reais, no contexto para Moçambique, estamos a falar de 206 vezes 12. Estamos a falar de cerca de 2.472 meticais. Cerca de 2.472 meticais. Agora, aqui tem opções de conforto. Quer que escolha o semileito, tem este que tem mais espaço, que é o leito-cama. Aqui
é possível estender a cadeira a 180 graus e transformá-la em cama, neste caso. Então, também isso influencia os valores, mas vou fazer comparação na base das condições do transporte rodoviário do país, neste caso é Moçambique, que tem cadeiras normais. Também no mesmo dia, fez embora de Quelimane a Maputo tenha uma única opção no mesmo horário, aqui há opções. Tem este que parte às 11 horas, às 13 horas, às 13. E esse que parte às 13 tem menos tempo chega 45 minutos antes de, de por quê? Porque tem mais, faz muita rota de noite. Então, fazendo maior distância de noite, então implica que tem menos obstáculos durante a viagem. Consequentemente, a velocidade será mais constante que aqui onde parte mais cedo, que faz um longo percurso, cerca de 3 horas de dia, comparativamente com a que parte às 13. Também tem este aqui de outra empresa. Sublinhar que esse que parte às 13 custa cerca de R$262,60. Então estamos a falar de 263, vamos dizer assim, vezes 12. Estamos a falar de 3.156 meticais. 3.156 meticais para este que parte às 13 horas. E tem esta outra empresa também, que parte às 14h30 e tem a duração de 1h30, 17 horas e 30 minutos. Então, quanto mais tarde partir, menos tempo vai levar durante o trajeto, neste caso. E este que parte às 14 de uma outra transportadora, neste caso, estamos a falar de R$290. R$290, estamos a falar de cerca de 3.480 meticais. 3.480 meticais. Vai mais. Tem este que parte às 19h30 da transportadora Penha. E tem que parte às 23 horas. Tem que parte às 23. E tem que parte às 21h30. Então tem várias opções de horário, de acordo com a preferência da pessoa. E como podem ver, aqui parte às 10 horas tem menor preço, mas também isso influencia que aqui as pessoas não acordam tão cedo, diferentemente de Moçambique, que aqui às 6 horas, 5 horas daqui já está escuro, está noite. E também as pessoas dormem tarde e, consequentemente, acordam tarde. Então, oferecer bom preço a essas primeiras horas é questão também de marketing. Agora, já fiz menção dessa comparação do transporte rodoviário, as constatações nos comentários. Podem, as observações, deixa aí no comentário. Deixa aí no comentário. Informar que os transportes, neste caso de ônibus daqui no Brasil, essas que fazem longo percurso, tem banheiro dentro do ônibus, que é uma das
vantagens, enquanto que para o contexto moçambicano tem um intervalo que o motorista dá para poder parar num certo ponto, e neste caso numa mata, as pessoas se dirigir àquela mata e fazer a sua necessidade, tanto para maior assim como para menor. Que se alguém tem problemas de, de fazer necessidade menor ou maior durante o trajeto, terá que aguardar aquilo que será a orientação do motorista, salvo em questões em que o motorista ter informações que realmente é imperioso que ele pare para poder o passageiro ir fazer as necessidades. Em seguida, vamos fazer comparação do transporte aéreo. Como fiz menção, desse trajeto tem mesmas características. Então, dá para fazer essas comparações. E não consegui acessar. Este é a única companhia aérea que opera em Moçambique, neste caso do governo, em que não há opções de. Então, se alguém quer viajar de voo, então, de Quelimane a Maputo, até então é a única companhia que presta esses serviços, neste caso a de Bandeira. A cotação indica cerca de 15.376 meticais. Então, 15.376 meticais, estamos a falar de cerca de 1.280 reais. Então, transporte aéreo de Quelimane a Maputo, que custa 15.376 meticais, fazendo a conversão ao câmbio de 12 meticais por real, então estamos a dizer que custa cerca de 1.280 meticais, aliás, reais neste caso, reais. E um dado curioso é que tem tem única opção de horário. Então aqui o único horário, neste caso, assim como única companhia aérea. Então aqui não há opções para poder fazer escolhas da companhia, assim como do horário. E para o transporte aéreo no contexto brasileiro, para mesmo dia assim, temos aqui este que parte mais cedo, em que temos a duração de 1 hora e 45 minutos, como eu expliquei no princípio, que tem sido 1 hora e 40, 1 hora e 50. Então, este tem a duração de, aliás, custa cerca de 260 reais. Então, 260 reais, 260 reais, estamos a falar de 3.120 meticais. Então, quer dizer, o transporte aéreo de Porto Alegre a São Paulo, neste caso Guarulhos, custa cerca de 3.120 meticais. 3.120 meticais. Só como podem ver, para o contexto moçambicano, custa cerca de 15.376 meticais. Então, estamos a falar cerca de 4 vezes maior que o valor aplicado no Brasil. Então, aqui tem opções. E tem que ir para as 4h40, tem que ir para as 6h40, tem que ir para as 14h40, por aí vai. Então, aqui há opções de escolher o horário de acordo com a sua preferência ou a sua necessidade ou a sua agenda. Para esta companhia, a primeira foi a Latam, agora estamos com a Gol. Então, para esta companhia, dá-nos também mesmo valor, cerca de 260 reais. Então, esta parte, o primeiro horário desta companhia é a partir das 6 horas da manhã, e tem esta das 11h40, e tem de 13h40, por aí em diante. Então, vejam só as circunstâncias do transporte aéreo brasileiro e moçambicano. Azul temos está em oferta,
seria mesmo o preço de 260, mas neste momento eles estão a dar promoções que um desconto de cerca de R$ 30, neste caso, porque 260, aqui estamos a falar de 230, fazendo arredondamento. Então, este parte das 5:10, tem das 9, tem das 10, tem das 14, por aí em diante. Então, a duração de 1 hora e 40, esse primeiro, é o que queria vos apresentar acerca de aqui viajar de voo não é luxo, é questão de escolha. Pretendo viajar de voo, é questão de urgência, ou não pretendo ficar muito tempo viajando. E a escolha do transporte rodoviário tem sido, às vezes, para apreciar a paisagem durante o trajeto, o ambiente, conhecer o, um pouco o Brasil, tendo em conta que é um país muito vasto. Então, algumas pessoas têm questões de turismo, conhecer como podem ver, temos o valor de, de ônibus em alguns casos é superior ao valor do avião. Neste caso, da passagem aérea. Então, o passageiro tem a liberdade de poder escolher em que condições pretende viajar, em que tipo de viagem pretende fazer, se é rodoviária ou aérea. Então, essas são as vantagens que há em termos de transporte. Nos comentários, experiências, por aí.